Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao capítulo 3, que é o Sistema Socioeconômico. Então, a gente vai começar a falar da organização do mundo, tá? Que tudo começou, né, nos países europeus, tá? Na antiguidade, com os macedônios, com os mongóis e com os romanos, tá? Para conquistar riqueza no mercado consumidor do mundo o quê? Do mundo todo. Eu pedi para vocês marcarem na página 70 o primeiro e último capítulo que está explicando bem para vocês essa organização, tá? Na página 71, que eu pedi para vocês marcarem o primeiro capítulo, que fala do sistema capitalista. Então, o que é o sistema capitalista, tá? É um regime, tá, político, tá? Em que os meios e instrumentos, tá, de produção são propriedades privadas, tá, que estimulando a liberdade, tá, e a iniciativa do lucro como principal objetivo, tá? Então, o lucro é o principal o quê? Objetivo. Isso é o capitalismo, tá? E o capitalismo, ele se divide em 3 fases, tá? Como tá aqui na página 73, primeiro é o capitalismo comercial. Bom, o capitalismo comercial, ele surgiu com as grandes navegações, no século XV ao século XVIII, tá? Com Fernão Magalhães, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, James Cook, tá? Com todos esses navegadores, tá? Com a fim de buscar o quê? Matéria-prima para levar para os seus países, tá? Então, o capitalismo comercial surgiu com as grandes navegações, tá? Então, eu pedi para vocês marcarem todo o parágrafo, primeiro parágrafo e o segundo parágrafo da página 73, quando fala do capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial surgiu, tá? Na Revolução Industrial, tá? Então, na metade do século XVIII, em especial 1750, tá? A partir de 1750, né? Quando houve a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, né? Com a primeira máquina, o que? A vapor. Tá? Daí, em 1850, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália começaram também a se industrializar, fazer máquinas, e no século XX, o Japão com a robótica. Então, a partir do século, né, 18 até os dias atuais, nós estamos no capitalismo industrial, que são o quê? As indústrias, tá? E o último, capitalismo monopolista ou financeiro, né? Ele trouxe para gente as multinacionais ou transnacionais. Quem são multinacionais? Quem são transnacionais? São empresas de outros países. O McDonald's é uma multinacional, o Carrefour é uma multinacional, tá? Habib's é uma multinacional. São empresas de outros países que se estabelecem né, aqui no caso do território brasileiro. Tá? Bom, o que foi a crise de 29, né? A gente chama da Grande Depressão, tá? Foi a maior crise do sistema capitalista no final dos anos 1920, 1929, foi até 1930, né? Um ano, tá? As causas, tá, dessa Grande Depressão foi a redução da exportação de matérias-primas, tá? Para os norte-americanos, tá? Dos norte-americanos para os europeus, desculpa, tá? A exceção, né? O excesso, muito estoque de mercadorias, né? Eles estocavam muitos, tá? E baixos preços, né? Então tinha muito produto, ninguém comprava e ele reduzia os preços, né? E mesmo assim, a consequência foi a desvalorização das empresas comerciais, tá? Com a queda da Bolsa de Valores, tá? Isso foi a Grande Depressão, tá? Depois a gente fala, eu pedi para vocês marcarem na página 76, né? O primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, quando fala, né? Também pedi para vocês marcarem na página 77 também. E agora vamos falar sobre o socialismo.
O que é o socialismo? O socialismo é isso aqui, é o uso de uniforme, tá? O socialismo visa que todo mundo seja o quê? Igualitário. Não há ninguém melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Quando eu falo igual, eu estou falando também até no salário, independente se eu tenho curso superior, se eu tenho pós-graduação, eu vou ganhar a mesma coisa que uma pessoa que é um motorista de táxi, que só tem ensino médio, tá? Ganha uma pessoa que é diarista, eu vou ganhar, isso é o socialismo, tá? É uma sociedade igualitária, tá? Todo mundo igual. No socialismo, tá? Quem detém, tá? O governo, quem detém é o Estado é que controla, tá? O dinheiro. Por isso que a gente fala que é uma economia planificada, tá? E o socialismo, ele se divide em dois tópicos. O socialismo utópico, tá? Que é o sonho de uma luta por uma sociedade mais justa, onde não há exploração do homem pelo homem, sempre, tá? Sempre estiveram presentes, né, ao longo da história da humanidade, mas aonde, né, a exploração do homem pelo homem, né? Isso acontece muito, né, no capitalismo. Então, o socialismo utópico é isso, ele não quer a exploração do homem pelo homem, tá? Já o capitalismo científico refere-se a uma sociedade governada por um governo científico. Essa doutrina, tá? O socialismo científico é uma doutrina de transformação da sociedade a partir de uma análise profunda de suas relações econômicas, políticas e sociais, tá? Esse é o socialismo científico. Pedi para marcarem na página 80 o primeiro parágrafo, na página 81 todo o parágrafo, na página 82 do socialismo científico o segundo parágrafo, tá? E as formas de implantação do socialismo, né? Nós temos várias formas da implantação do socialismo. A primeira é pela via revolucionária. Eu posso dar exemplo de Fidel Castro, né? No final dos anos de 1950, 1959, ele juntou com Ernesto Che Guevara e um grupo de revolucionários, né? E tiraram do poder Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba na época. Ele era cubano, mas quem determinava toda a Cuba eram os norte-americanos. E Fidel Castro não gostava daquela situação. Então ele juntou um grupo de guerrilheiros, tá? E depois tirou o presidente, tanto que o presidente Fulgêncio Batista pediu asilo aos Estados Unidos, porque Fidel Castro falou que ia matá-lo. E daí Fidel Castro implantou o socialismo em Cuba, né? Eu vou falar um pouquinho rapidinho do socialismo, né? Todo mundo é o quê? É igualitário, tá? Depois, a imposição da União Soviética, né? A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa imposição só entrava nesse bloco quem fosse socialista. Tanto que quando acabou a Guerra Fria, esses países pediram o quê? Alguns países pediram para voltar a ser capitalistas, tá? Ou pela via democrática. Eu posso dar o exemplo, né, da Venezuela com Hugo Chávez, né? Hugo Chávez, ele era um ditador, mas ele ajudava a população da Venezuela. A Venezuela não era um caos como está hoje, né? E quando Hugo Chávez morreu, né, o Nicolás Maduro estava ali perto do Hugo Chávez. Então, o que a população achou? A população achou que ele fosse ajudar. E o que ele fez com a Venezuela? Ele colocou a Venezuela no caos, que a gente vê hoje na televisão, né? Muitos venezuelanos refugiados, não só no Brasil, como em outros territórios dos outros países. E no processo de independência e de descolonização, a gente pode falar da África, né? Na independência, né? Alguns países da África, né? Até mesmo no Brasil, que trouxeram com a gente esse sistema, né? A religião, o sistema que é capitalista, o sistema socialista, né? Esse sistema também, ele pode ser pela independência e pela colonização. Bom, Guerra Fria.
Guerra Fria, página 88. O que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra entre dois países, Estados Unidos capitalista e URSS socialista. Por que Guerra Fria? Porque era uma guerra que não utilizava armamento bélico, tá? Arma de fogo, tá? Ela, sim, era uma guerra de conquista espacial, quem é primeiro para a Lua, né? De esportes e também de bomba atômica, tá? Eu mandei vídeo, mandei tudo para vocês, ok? Que fala sobre a Guerra Fria. Bom, beijos, ficam com Deus.